Amém? Eu não vou me demorar, porque tem mais pessoas para estar ministrando a palavra, mas eu queria abrir que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, no seu versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrai, todos acharam, né? Glória a Deus. Lembrai essas coisas ordenadas diante do Senhor, que não tem contenda de palavras, que para nada aproveito, exceto para perverter os ouvidos. Procuro apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produz maior impiedade. A palavra desses corrói como câncer, entre os quais está Emineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia o firme fundamento de Deus permanece dentro deste selo. O Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da injustiça. Ora, numa grande casa, se não há somente vasos de honra e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Quando nós falamos de vaso, nós falamos do trabalho do Senhor sobre nossas vidas. Já foi falado aqui no vaso da casa do oleiro, mas eu quero me referir a alguns tipos de vaso que muitas vezes está dentro da igreja. O primeiro vaso que eu quero me referir nesta noite é o vaso de pedra. O vaso de pedra que deixa o coração duro, que não se move nem para um lado nem para o outro. É um vaso que não aceita nada. Diz tudo ele pode, tudo ele é capaz. E só anda cheio de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo vaso que eu quero me referir nesta noite para ganhar tempo é o vaso que é feito de lama. É um vaso que não tem estabilidade nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um vaso que onde ele chega, ele deixa a sujeira. Quando ele chega no local, todo mundo já conhece ele pelo jeito dele ser. É aquele vaso que não guarda os princípios do Senhor. É aquele vaso que profere palavrão. É aquele vaso que fala mal do seu irmão. É aquele vaso que fica observando a vida de um e de outro para depois sair fofocando. E todo mundo já conhece ele quando ele chega. Esse é o tipo de vaso lama. E eu quero dizer para você, irmão, que a palavra do Senhor ela é santa. E Deus te chamou para você ser santo. Você não está aqui para julgar, nem para apontar, nem para condenar ninguém. Deus usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém.
O que você tem que aprender é obedecer a palavra do Senhor. É se limpar diante de Deus, para que Deus possa operar na sua vida, para que Deus possa permanecer fazendo coisas novas na sua vida. Deixa eu ver se está certo mesmo. Um momento. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir de novo. Vaso de lama. A lama é intactável e suja. Onde chega o homem de Deus não pode ter essa característica. A estabilidade. Uma honra que é uma coisa depois, uma hora quer uma coisa e depois quer outra. Você não pode se estibar. Uma hora você quer Deus, outra hora você não quer. Uma hora você quer ser servo do Senhor, outra hora você quer ser servo do mundo. Não se decide onde quer ficar. Não se decide onde quer ficar. Não se decide. Não tem uma direção certa. Não tem um propósito. Uma hora você pensa de uma maneira, na outra hora você pensa de outra. Não tem estabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer uma pessoa que seja sincera nas suas palavras, sincera no seu compromisso. Amém, igreja? Então, que tipo de vaso é você? Vaso de honra ou vaso de desonra? Eliseu estava no campo. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu estava no campo, trabalhando. Quando o profeta Elias passa e o convida para seguir, para que ele fosse seguir com o profeta Elias. E ele vai, pega os seus bois, mata, queima e divide com os pobres. Onde você quer chegar com isso, pastor? Eu quero dizer que muitas vezes você é chamado por Deus para fazer a vontade dele, mas você se esconde, mas você diz que não pode, você diz que ainda não é chegada a sua hora, você diz que o tempo já está passado para a sua vida. Ei, eu quero te dizer, o Senhor é que faz nova todas as coisas na sua vida. O Senhor é Ele que te sustenta. O Senhor é Ele que te chama para um novo tempo. O Senhor é que te chama para que você possa apregoar a palavra dEle, para que você possa ser um vaso aonde quer que você chegue. E Eliseu, ele perseverou até o fim. Em momento nenhum ele desistiu da sua caminhada. Em momento nenhum ele desistiu daquilo que o Senhor tinha preparado para a sua vida. Mas eu vejo muitas pessoas desistindo da sua caminhada. Eu vejo muitas pessoas olhando para as coisas do mundo, para os bens materiais. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegam na vigília dessa, ficam calados, não dão glória a Deus, não dão um aleluia. Você veio aqui para louvar o Senhor. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor. Você não veio aqui para agradar a bispa, o pastor, a pastora, não. Você veio para glorificar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, tu conheces meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado, mas todo dia ele vem angustiar e só corre Deus.
Thank you.